Graça e paz, vamos continuar falando sobre as escolhas de Deus, os propósitos de Deus na terra, como que os céus dominam sobre a terra, dirigem os caminhos da terra e como que os céus se envolvem com a terra. O que acontece na terra é importante para os céus. No meu arrebatamento foi me mostrada ali a cidade dos anjos e que os anjos constantemente estão observando o que está acontecendo na terra. E me foi dada uma visão muito especial. Em um momento eu fui levado a um lugar para que isso ficasse bem claro na minha compreensão. Essa necessidade que eu entendesse essa mensagem para trazer para a terra, para trazer como profeta essa visão dos céus, dos anjos, de que os homens estavam se divertindo, estavam fazendo coisas, estavam com ações as mais corriqueiras possíveis que possamos imaginar aqui na Terra. E isso é importante para os anjos. O que nós damos valor, um esporte, uma competição, uma festa, uma viagem, um passeio, algo que nos comova, chega a comover também os anjos, traz o interesse. É claro, um namoro, um casamento, um relacionamento, uma amizade, coisas simples do dia a dia, corriqueiras, como eu disse. Os anjos estão acompanhando com muito detalhe as coisas que nós choramos, sorrimos, damos importância. Pode ser algo que é passado na televisão, algo que você se comove, algo que você se agrada, um livro que você lê. Esse livro traz uma mudança na sua mentalidade, no seu modo de ver as coisas. E os anjos estão avaliando, estão constantemente observando os caminhos do seu pensamento, as direções que você vai passar a tomar a partir da leitura daquele livro. Você assiste um filme, aquele filme impacta a sua emoção, a sua consciência e começa a dirigir a sua ação para um outro caminho. Isso há uma interferência no céu. Os céus detectam isso. Então estão constantemente acompanhando nossos passos, nosso caminhar, nossa direção e como que a humanidade está sendo guiada pelas forças da mídia, pelas forças da cultura, por um livro publicado, por uma mensagem transmitida, por qualquer palavra, por um relacionamento novo, algo que está por acontecer, uma viagem que pode ser perigosa, um caminho que pode ter um acidente. Você pode tropeçar com o seu pé em pedra se for caminhando, mas também pode estar dentro de um carro. E os anjos antecipam as situações que você vai viver naquela viagem para te guardar, para te livrar, para te avisar, para mudar até a situação. Porque quando um escolhido estiver envolvido em qualquer dessas coisas, a importância que a vida dele seja preservada, que o ministério dele seja cumprido, ele precisa cumprir a sua vocação, o seu chamado. Ele precisa viver até que esteja tudo cumprido, todo o propósito de Deus na sua vida. Esse texto de Zacarias 8 vai falar sobre isso, por isso essa introdução de que essa é a visão profética, essa é a visão da palavra de Deus sobre o escolhido e sobre o ministério dos anjos em relação aos escolhidos. Então, Zacarias capítulo 8, versículo 1 diz assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo. Então, a importância da profecia, do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, esse direcionamento da palavra dos céus para a terra. Por isso Deus nos escolhe para que venha essa palavra de direção, a palavra do Senhor dos exércitos. Quando diz dos exércitos, está dizendo dos anjos, dos arcanjos, dos 24 anciãos, de todos os seres celestiais, todo o exército do céu. Versículo 2: Assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Aqui está falando sobre escolha. Sião foi escolhida. Então, Abraão foi escolhido,
Ele sai da sua terra, o dos caldeus, vai para a terra de Israel, não permanece ali porque ele já chega encontrando aquela região com fome, com uma grande seca comum naquela região. Ele então vai para o Egito. Ele depois volta do Egito, já traz toda essa visão de que esse caminho, esse aperfeiçoamento da fé de Abraão, do aprendizado de Abraão, passa pelo Egito. O Egito tem uma religiosidade mais aproximada do hebreu, da vontade de Deus, mais agrada a Deus. Então Deus escolhe o Egito. Deus escolhe Abraão, Deus escolhe o Egito. Em uma mudança de direção após irem a família de Isaac, Jacó, vão para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, seus filhos, Ruben, José, é vendido para o Egito. Então o povo de Israel vai para o Egito. Começa muito bem, com a amizade do faraó com José. José se torna governador no Egito. Então o povo de Israel está muito bem ali, muito bem recebido, colocado. É lhe dado a terra de Gósen, ou Gozém. Ali eles estão prosperando, estão vivendo, têm liberdade, como uma nação de Israel ali no Egito. Então Deus trouxe Israel para o Egito. A situação da venda de José, Jacó então Israel vai para o Egito. Levanta-se então o faraó, que não conheceu a José, não sabe da história, não sabe por que o povo de Israel está ali, e ele fica preocupado com o crescimento, com a riqueza, com a força do povo de Israel. Ele, com medo que Israel em algum momento vá dominar o Egito, vá ficar mais forte do que a nação egípcia e vá tomar o Egito para a descendência de Jacó, que é Israel. Então ele começa a oprimir os hebreus ali, o povo de Israel, ainda antes dos judeus ali no Egito, para enfraquecer o povo, para limitar o acesso do povo à riqueza, às armas, a qualquer possibilidade de rebelião, de tomar o Egito. O medo é, com isso, a precaução ali do faraó, do novo faraó que não conhece a história de José, da ida do povo de Israel para o Egito, e então começa a maltratá-lo. Então dali o povo de Israel, e a visão, e a revelação, e o escolhido, a condução do povo, então tem que sair do Egito. O Egito já não é mais lugar para Israel. Foi durante 400 anos, mas agora já não é mais. Então Deus vai tirar Israel do Egito para ter liberdade de falar com Israel, de levantar profetas escolhidos, de dar a direção da palavra, da lei, da Torá, vir para Israel. Porque o propósito de Deus, a escolha de Deus, Deus escolheu Israel para receber. Este contato do céu com a terra é através de Israel, dos seus escolhidos, profetas, sacerdotes, dentro da linhagem de Abraão, descendência de Abraão foi escolhida. Então vão sair do Egito e vão para o Sinai. Então ali vem a lei para Moisés, o escolhido de Deus, recebe a unção, o poder, o Espírito Santo. Sinais, maravilhas são realizadas através de Moisés, e ele recebe a direção. E a direção, a lei, as instruções de Deus do céu para a terra vem ali no Monte Sinai, vem ali no deserto. Dali vem a lei, dali vem a Torá de Moisés. Mas este povo sai do deserto, não é para o povo ficar também para sempre ali no Sinai, na península do Sinai, habitando ali em volta. Essa não foi a direção de Deus. A direção de Deus é que o povo caminhe até a terra prometida. Israel, Jerusalém, Sião. Então Deus agora escolhe Sião. Veja a mudança. Veja como nós temos que estar constantemente na direção do Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo vem morar em nós, ele vai nos guiar em toda a verdade, ele vai nos dirigir.
E ele faz coisas novas todos os dias, todas as manhãs. Tem a direção, tem o caminho estreito, nós achamos e caminhamos por ele na direção do Espírito Santo. O justo caminha por ele, guiado pelo Espírito Santo, guiado pela unção, pela sabedoria, pela direção. Nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós e nós pensamos juntos. Nós compartilhamos o mesmo habitat. Ele é um conosco, mora conosco. Pensamos juntos, ele fala conosco, nós falamos, ele nos guia, ele dirige nossos braços, nossos pés, nossa boca, nosso pensamento. Realmente pensamos juntos. Então ele vai nos guiando. E assim ele foi guiando o povo de Israel pelo deserto, pelo Monte Sinai, e vai então atravessar o Jordão, vai chegar na terra de Israel. Após o Jordão, vão chegar e vão ter Jerusalém, o Monte Sião, como centro, a capital. Então a vontade de Deus agora, a palavra de Deus, é que virá de Sião, sairá de Sião a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então zelei por Sião com grande zelo. Chegamos até aqui. Porém, não precisa exatamente ficar num lugar físico para sempre, como não ficou no Egito, não ficou no Sinai, e vai sair de Jerusalém novamente, uma renovação, o novo mandamento de Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, no Monte Sião, cumprindo a palavra de Deus. É dali que agora vai sair até os confins da terra. Então, por todo mundo, até os confins da terra, é o lugar do Espírito Santo conosco. É aqui onde estamos. Este é o lugar escolhido por Deus para sair a lei, para sair a instrução, a direção de Deus, onde o Espírito Santo nos conduzir. Partindo de Jerusalém, do Monte Sião, por toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então veja a expansão, realmente o poder do Espírito Santo que dominam sobre tudo, dominam sobre toda a terra. Falam em toda a terra, habitam em toda a terra, escolhem homens e mulheres em toda a terra. Tem me escolhido aqui nessa terra do Brasil, como praticamente os confins da terra. O novo continente, essa descoberta bem posterior, e ali o Espírito Santo habita, aqui o Espírito Santo habita. Ele está aqui, então, como escolha de Deus para essa terra. Como foi com Sião, zelei por Sião, com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Vou guardar Sião, vou enviar o Espírito Santo ali para os apóstolos, para os discípulos, conforme a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, vem o poder, vem a palavra, vem o Espírito, vem o dom de línguas, línguas dos homens e línguas dos anjos, e dali, sim, dali vão sair para o restante do mundo, levando a palavra, e até mesmo outras regiões do mundo, outras nações escolhidas, como Sião, de lá também saem missionários, sai a palavra de Deus, sai revelações, sai a profecia do Brasil, ou dos Estados Unidos, da América do Norte, ou da Inglaterra, ou da Alemanha, ou mesmo da França, ou da Itália, de Portugal, da Espanha, de qualquer nação do mundo, qualquer país, qualquer continente, porque agora a expansão da revelação, da visão, é para todo mundo até os confins da terra, para qualquer lugar da terra, todos os lugares da terra, em todos os lugares da terra podem se levantar escolhidos, profetas, como foi em Sião, como foi em Jerusalém, como foram profetas lá no Egito, como Moisés, como Arão. Passaram pelo Sinai, Moisés recebeu a Torá, ele conversava com Deus face a face. Agora, novamente, somos levados ao céu, como foi João no Apocalipse, como foi posteriormente tantos outros. Tem sido assim na história, como é agora. Um momento
em que Deus se levanta do trono e quer agir, quer mudar, quer atuar sobre a terra. Algo precisa ser expandido, mudado, transformado, renovado, trazer renovação, como foi aqui em Zacarias pelo sumo sacerdote Josué, como foi, por exemplo, no tempo de Daniel, no tempo de Jeremias, em que foi revelado sobre as 70 semanas, sobre o cativeiro babilônico e sobre a saída da Babilônia. Então, tudo isso Deus está agindo com os seus escolhidos, com Daniel e agora conosco. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Então veja que é a escolha de Sião, tanto é que o Senhor diz: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Sião é o monte que está em Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. Então dali sairá a verdade, dali sairá a lei, dali sairá a Torá, a palavra de Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Será a cidade da verdade, é o Espírito da verdade que nos dirige em toda a verdade. Então houve aquela saída ali no Pentecostes, haviam pessoas de todas as nações da época em que os judeus haviam sido espalhados, e eles foram a Jerusalém por ocasião da festa, e ali presenciaram o derramar do Espírito Santo. E eles ali falaram em todas as línguas. Foi exatamente o que aconteceu comigo, quando estava eu orando, estava de joelhos orando, uma oração missionária pela Síria, e orava: Senhor, nós vamos lá, vamos ganhar aquela nação, vamos levar a palavra. Enquanto eu orava e gesticulava, e havia todo um mover na minha vida, no meu ser, toda aquela força do poder do Espírito Santo. Então, de repente, eu senti que alguém parou atrás de mim, eu estava ajoelhado, alguém ficou de pé atrás de mim. Eu comecei a olhar para trás, ajoelhado, olhei para baixo e vi as orlas, um vestido branco, os pés com uma sandália. Vi o pé ali na sandália, vi o vestido branco, e eu virei para frente e comecei a meditar. Jesus veio, Jesus está aqui. Também eu orei muito, eu estava clamando muito, ele veio. E o que ele vai fazer? Ele está aqui comigo, ele vai me chamar, ele vai me tocar, ele vai falar comigo, ele vai começar a me ensinar coisas. E eu fiquei ali na expectativa. Nisso, eu comecei a ver, tive uma visão, uma bola de fogo, um meteoro, como um cometa, ardendo em fogo, como uma rocha ardendo em fogo, e vinha descendo do céu, e uma leve descendente vinha na minha direção, e eu via o céu escuro, e via planetas, e via sinais de estrelas, e bem destacado, no meio do céu descendo, uma bola de fogo, um meteoro, ardendo em fogo, com uma cauda também de fogo, e vinha descendo, estava vindo do céu para a terra. Enquanto ele veio descendo, eu senti vindo alguma coisa de dentro de mim, do meu ventre, do meu estômago, da minha barriga, começou a subir, e veio subindo aqui pela garganta, e veio em direção à boca. Enquanto eu senti aquilo subindo, a bola de fogo veio na minha direção e estourou em mim, veio sobre mim, exatamente, simultaneamente, aquela bola de fogo estourou em mim, e eu comecei a falar em outras línguas. O que veio subindo de mim quando saiu foram outras línguas, e variedade de línguas, inúmeras línguas, centenas de línguas. Algumas eu entendia, línguas da terra, outras, pelo jeito, pelo tom, tudo tinha a ver, eu já entendia que eram línguas dos anjos, eram línguas celestiais. Algumas eu já tinha ouvido, como hebraico, como grego, como inglês, espanhol, italiano, francês, todas as línguas conhecidas, eu ia percebendo a mudança. E outras que realmente tinham todo o formato celestial, língua dos anjos. Falei então em todas as línguas, semelhante ao Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo para sair a palavra de Deus. E eu comecei então a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele me colocou de pé, eu que estava ajoelhado. Ele tomou ali a minha vida, ele entrou em mim,
e começou a me conduzir. Comecei a gesticular agora com autoridade, como se estivesse pregando em outras línguas, e as línguas iam mudando, e eu gesticulando, pregando aquelas línguas, pregando naquelas línguas, como se estivesse pregando para o mundo inteiro. Então me veio aquela sabedoria, aquele conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus, como uma plenitude do Espírito Santo, da revelação, para poder estar aqui agora, tendo essa condição de trazer toda a revelação da palavra de Deus, de Jerusalém, de Sião, do Sinai, e aqui agora, mostrar a vontade de Deus, quando que Deus age, como que Deus está agindo. Ele volta para Sião, como nós lemos aqui no versículo 3, porque ele tem uma obra a realizar, ele tem uma mudança a efetuar na terra, um renovo, uma restauração, um conhecimento, uma revelação. Então ele vai escolher Sião e vai pôr os apóstolos ali. E Jesus Cristo vai estar ali, cumprindo a sua missão, concluindo em Jerusalém. Ele vai subir aos céus de Jerusalém. Ele mesmo diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, vão lá para Jerusalém e me encontrem lá. Então lá ele vai conversar por 40 dias e de lá ele vai subir ao céu. E da mesma forma que ele subiu, o anjo aparece, a presença do anjo, a participação dos anjos. Nós estamos trazendo de volta a verdade, a realidade do ministério dos anjos, da participação dos anjos na obra de salvação, da participação dos anjos no arrebatamento. Virá o Senhor com milhares dos seus anjos, e no Apocalipse, a presença dos anjos com o Evangelho, a igreja, as 7 igrejas da Ásia, o anjo da igreja, é o anjo mesmo, é um anjo, é a presença dos anjos, é a participação dos anjos, é o ministério dos anjos, é o cuidado que os anjos têm com a criação, com aqueles que hão de herdar a salvação, com a humanidade. Há mesmo uma participação constante, ativa, efetiva dos anjos, cuidando, livrando, guardando, protegendo, milhares de anjos, anjos e arcanjos, estão conosco, estão trabalhando, estão sempre observando toda a terra e estão agindo, subindo e descendo, como foi descrito ali na escada que Jacó via, os anjos que subiam e desciam, e este movimento existe até agora. Sempre existiu e sempre existirá até a consumação dos séculos. Então o Senhor está agindo e os anjos de Deus também estão agindo. Que você seja também batizado com o Espírito Santo para entrar nessa ação, nesse mover de Deus, de restauração, de salvação, para que a luz, a glória de Deus resplandeça, brilhe sobre toda a terra e encha a terra como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.